Eu decidi fazer esse vídeo aqui porque a falsificação e a confusão que as pessoas fazem sobre esses conceitos, esses termos de direita e esquerda, é tão grande, mas tão grande, que as pessoas não conseguem entender e não conseguem, portanto, identificar as coisas de forma mais realista na realidade, né? Então, eu vou dar aqui a minha perspectiva do que é de fato direita e esquerda e como você pode identificar uma pessoa de direita ou de esquerda, né? E as duas principais confusões que as pessoas cometem sobre direita e esquerda são as seguintes. Primeiro, o fato de que as pessoas confundem o fato genérico com o fato particular. Ou seja, as pessoas ficam se apegando a políticas específicas, políticas particulares, para definir se uma pessoa é de direita ou de esquerda, ou se uma posição é de direita ou de esquerda. E isso é um erro, isso é um erro crasso, né? O que define uma pessoa de direita ou de esquerda é a visão de mundo dela, é como ela enxerga o ser humano no mundo. Não é só uma questão ideológica, é uma questão filosófica também. E é isso que as pessoas não entendem. E elas não entendem por quê? Porque se você for ver na internet, seja em vídeo, seja em texto, o conteúdo sobre direita e esquerda são muito ruins. São muito ruins. Por exemplo, aquele diagrama de Nolan. Né? É um diagrama bem conhecido, aí, um teste de posição política, bastante conhecido, onde as pessoas fazem esse teste para saber, né, qual é a posição ideológica delas. Só que esse tipo de teste não define porcaria nenhuma, não define nada. Por quê? Exatamente porque ela comete esse erro, ela confunde o fato genérico, a visão de mundo da pessoa, com políticas específicas. Daí o sujeito chega e fala assim: você é a favor da descriminalização das drogas? Você é a favor da legalização do aborto? Você é a favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo? Se sim, você é de esquerda ou mais progressista. Isso não define nada. Por quê? Porque rapidamente você acha exceções na realidade. Se você diz que defender legalização do aborto, descriminalização de droga, união civil entre pessoas do mesmo sexo, se isso é coisa de esquerda, rapidamente você acha pessoas de direita que defendem isso também. Rapidamente. Então, por isso que essas definições particularizadas não definem porcaria nenhuma, não é a defesa de uma política pública específica que define a posição política da pessoa. O que define a posição política da pessoa é a visão de mundo dela. É como ela enxerga a realidade de maneira geral, não em coisas pontuais. Então, esse é o primeiro erro. E o segundo erro é as pessoas confundirem isso com pragmatismo. Como a política demanda, não só a política contemporânea, a política de uma maneira de forma geral demanda o pragmatismo, ou seja, você fazer algo não com base na sua ideologia, mas a partir de um fato particular, circunstancial, né? Ou seja, a realidade concreta demanda certas posições, demanda certas questões. Independente se você é de direita ou de esquerda, por exemplo, né? Então, para dar um exemplo muito concreto aqui do Brasil, a pandemia. Na pandemia, a extrema-direita sabotou completamente. Sabotou o uso de máscara, sabotou o isolamento social, sabotou as vacinas, sabotou tudo. Mas isso a extrema-direita, a direita mais moderada, fechou com a esquerda para essas políticas. Com o auxílio emergencial, com a vacinação, com a compra das vacinas. Daí as pessoas olham para isso e dizem: ah, não importa se é direita ou se é esquerda, o importante é fazer o bem. E esse tipo de generalidade. Não, não, não. Isso é pragmatismo. O fato de direita e esquerda se unirem em prol de uma coisa específica não anula o fato deles serem de direita ou de esquerda, né? Isso é pragmatismo. Isso é pragmatismo. Então, qual é realmente a diferença entre direita e esquerda, na minha visão, né? O que é que realmente define isso? Como eu já falei, é a visão de mundo. E a visão de mundo da direita
é uma visão de mundo aristocrática, essencialista e hierárquica. É isso que define uma pessoa de direita. Daí isso vai variar de cultura para cultura, porque as culturas são muito diversas. Enquanto que a esquerda tem uma visão de mundo não aristocrática, mas uma visão mais igualitarista ou democrática. Não uma visão essencialista, mas uma visão dinâmica, de dinamismo, que as coisas mudam. Né? A direita tenta legitimar as coisas a todo momento. Por isso o essencialismo, né? A esquerda não, a esquerda deslegitima as coisas a todo momento. Por quê? Porque não existe essência. O que existe são contextos, né? E as nossas ações, os nossos valores a partir desses contextos. A tal da construção social. E a esquerda não acredita em hierarquia, a esquerda acredita muito mais numa visão funcional das coisas. Ao invés das coisas serem construídas hierarquicamente, né, onde existe o superior, o inferior, o mediano e tal, a esquerda não acredita nisso, a esquerda é mais comunal. Né? Por isso, inclusive, que a esquerda é muito mais simpática de povos indígenas, de sociedades comunais. Aquilo que a direita, em geral, vai chamar de quê? De primitivos. As pessoas são primitivas, o povo selvagem. Esse povo não é civilizado o suficiente. Por quê? Porque esse povo não é hierarquizado, não é dividido em classes ou castas. Né? A questão da ordem hierárquica é muito fundamental para a direita. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença fundamental entre direita e esquerda. Não é uma questão boa ou ruim. A direita é ruim ou a esquerda é boa. É uma visão de mundo. É a visão de mundo. Quando eu digo que a direita é aristocrática, fundamentalmente, não estou falando que isso é uma coisa ruim. Eu não sou. Eu não sou. Eu não acredito numa visão de mundo aristocrática. Que, inclusive, é a mesma coisa de meritocracia. Né? As pessoas não percebem isso. Aristocracia e meritocracia são a mesma coisa. A única diferença é raiz etimológica. Aristocracia, aristo é grego, né? E mérito, meritum, méritos é latino. Mas os dois é a mesma coisa, é o governo ou um regime dos virtuosos, dos melhores, dos bons, dos meritocráticos. Então, a mesma coisa. Então, é isso que define direita e esquerda. A direita tem uma visão de mundo aristocrática, essencialista, que valoriza a hierarquia, e essa hierarquia ordena o mundo. A ideia de ordem é fundamental para a direita. Para a esquerda é o contrário, a esquerda é muito mais democrática, onde você valoriza muito mais o coletivo e não figuras iluminadas, profetas, gênios, heróis, grandes investidores, grandes figuras. A esquerda valoriza mais o coletivo, por isso a ideia de democracia. Enquanto que a direita defende uma visão essencialista, querendo legitimar o mundo, a esquerda legitima menos, porque ela tem uma visão mais de construção das coisas, uma visão mais contextual. Né? E, por último, essa questão da hierarquia. A esquerda tem uma visão mais funcional das classificações sociais, ou seja, por isso a esquerda defende a sociedade sem classe, sem hierarquia, sem um dominando o outro, enquanto que a direita legitima mais essas coisas. Essa é a diferença. A diferença entre direita e esquerda é filosófica. É como elas enxergam o ser humano no mundo. E não esse monte de particularidades aí, porque, como eu falei, facilmente você acha uma exceção. Facilmente você acha uma exceção. A esquerda é a favor que as mulheres sejam livres, por exemplo. Na direita liberal você vai achar, na direita ultraliberal você vai achar, mas a justificativa é outra. É isso.